Hiren, seja bem-vindo ao Isso é Grego, um programa do Instituto Presbiteriano Mackenzie e do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. No programa de hoje nós estudaremos os adjetivos da língua grega, ou seja, parte ainda do sistema nominal grego são os adjetivos e esse é o nosso foco para o programa de hoje, os adjetivos gregos. Vamos começar com uma definição. O que são os adjetivos? Adjetivos são palavras que expressam conceitos de qualidades e normalmente modificam o substantivo. Em linhas gerais, isso é um adjetivo. São aquelas palavras que expressam conceitos de qualidade, conceitos que qualificam outras palavras. Estes, portanto, são os adjetivos. No português, o adjetivo sempre concorda com o substantivo ao qual ele está qualificando em gênero e número. Então, por exemplo, teto alto, casas brancas, cachorros velhos, porta torta. Percebam que em cada uma dessas palavras nós temos a mesma terminação, que aponta para o mesmo gênero e o mesmo número. Tem que ser assim no português, senão estaria errado. No grego, esta regra também se aplica, mas se aplica de maneira mais completa ainda. Então, no grego, a regra é a seguinte: um adjetivo deve concordar com o substantivo em caso, gênero, número e exatidão. Portanto, se o substantivo estiver no nominativo, o adjetivo também estará no nominativo. Se o substantivo estiver no dativo, o adjetivo também terá que estar neste mesmo caso. A mesma coisa que no português, tem que concordar em gênero e número também. Se estiver no feminino, adjetivo no feminino. Se for no plural, tem que ser também no plural e assim por diante. E uma também diferença no grego é que os adjetivos também recebem artigos. E é isso que se refere aqui à palavra exatidão. Se um substantivo é um substantivo definido, ou seja, ele tem um artigo definido na sua frente, o adjetivo também terá que ter um artigo definido na sua frente. E se o substantivo é indefinido, aí então o artigo também terá que ser indefinido para que haja então a relação entre os dois e o adjetivo possa qualificar o substantivo. Vamos ver então os usos dos adjetivos na língua grega. O que eu falei até aqui se aplica para o principal uso dos adjetivos, que é o uso atributivo. É quando um adjetivo qualifica um substantivo, como naqueles casos, naqueles exemplos da língua portuguesa que eu apresentei em alguns slides atrás. Existe também o uso predicativo. É quando o adjetivo qualifica o substantivo, mas ele usa para isso um verbo de ligação. Por exemplo, a porta é torta. Neste caso, nós teríamos tanto no português quanto no grego um uso predicativo do adjetivo torta. No grego isso funciona de maneira diferente, porque o uso predicativo ele vai estar relacionado ao uso ou não do artigo e não propriamente ao verbo de ligação. Mas nós veremos exemplos daqui a pouco, não fique preocupado. E finalmente nós temos o uso substantivado dos adjetivos. Neste caso, o adjetivo funciona como um substantivo. Você não tem um substantivo na frase. O próprio adjetivo exerce esta função e nós também veremos alguns exemplos disso a seguir. Portanto, primeiro, o uso atributivo, ou quando o adjetivo qualifica um substantivo. Nós temos alguns exemplos aqui diante de nós. Por exemplo, o servo fiel, hopistos doulos. Doulos é o substantivo e pistos é o adjetivo, que significa fiel, e doulos significa escravo ou servo. Nós temos, portanto, o adjetivo com o artigo, hopistos, e aí então finalmente o substantivo e a tradução, o servo fiel. Dendron agaton,
árvore boa ou uma árvore boa. Perceba que aqui nós não temos artigo, portanto, tanto o adjetivo quanto o substantivo estão indefinidos. Aí então nós temos um uso também atributivo, uma árvore boa, ou rorruios, ro agapetós, rorruios, ro agapetós, o filho amado. Perceba que, de novo, o substantivo leva o artigo e o adjetivo também leva o artigo. Nós temos, portanto, o filho amado. Na tradução, perceba, você não vai traduzir o artigo do adjetivo, porque a gente não usa assim na língua portuguesa. Mais um exemplo apenas. Ro poimen, ro kalos, o pastor, o bom. Isso numa tradução errada, numa tradução esquisita. A tradução correta no português, o bom pastor, ou o pastor bom. Novamente, tanto o substantivo quanto o adjetivo estão definidos, estão levando artigos. Vamos ver agora o uso predicativo dos adjetivos. O uso predicativo é quando o adjetivo qualifica o substantivo por meio de um verbo de ligação. Isso na língua portuguesa. E no grego, como é que é o uso predicativo? O uso predicativo na língua grega é quando o adjetivo ou o substantivo ele está com artigo, ele é um substantivo definido, mas o adjetivo não está definido. Neste caso, então, nós temos que, no português, usar o verbo de ligação. Portanto, a tradução pistos significa fiel, roteos significa Deus. Portanto, a tradução fiel é Deus, ou Deus é fiel. Nós precisamos colocar o verbo de ligação na língua portuguesa. No grego, apenas por olhar essa construção e perceber que o substantivo tem artigo e o adjetivo não, eles já sabiam que esse era um uso predicativo. Num outro exemplo aqui, honomos hagios. Honomos significa a lei e hagios é o adjetivo para santo ou santa. Nós temos então aqui a lei é pura, a lei é santa. E finalmente o último exemplo, hagion to onoma autu, santo o nome dele. Perceba que o adjetivo santo não está com o artigo na sua frente. Portanto, nós temos santo é o nome dele. Depois do intervalo, nós continuaremos vendo mais alguns exemplos e veremos alguns exemplos do uso predicativo dos adjetivos. Fique conosco. O Sinal da TV Digital já está no ar e o melhor é que não precisa pagar assinatura para ver. Que tal a imagem digital? Perfeita. E aqui no carro? Imagens são incríveis. E a imagem do jogo de futebol? Ó, imagem digital aqui no ônibus. Celular em todo lugar. Uau, quem disse que imagem boa é só em casa, hein? Sinal da TV Digital. É pra você. É de graça. É bom de ver. Você está assistindo ao Isso é Grego. No programa de hoje nós estamos estudando os adjetivos da língua grega e nós vimos que os adjetivos podem ter três usos: o uso atributivo, o uso predicativo e o uso substantivado. No bloco anterior nós vimos exemplos dos dois primeiros usos. Neste bloco nós veremos um exemplo deste terceiro uso ou alguns exemplos desse terceiro uso, o uso substantivado. Portanto, nós temos proseuton auto roi tifloi. Ou aqui nós temos o verbo vindo a ele os cegos. Perceba que cegos é um
adjetivo. Mas esse adjetivo não está adjetivando, não está qualificando algum outro substantivo. Portanto, ele mesmo exerce a função de substantivo aqui nesta frase. Nós temos então um uso substantivado do adjetivo cegos. Aqui uma parte, esse último exemplo, essa última frase, é uma parte da oração do Pai Nosso. Mas recai, livra, remas a nós, apó do tuponeru, do mal. Perceba que, de novo, poneru é um adjetivo, mas como ele está sendo usado como substantivo, nós podemos então simplesmente traduzir como livra-nos do mal, ou uma tradução que seria ainda mais possível, livra-nos do maligno, o que apontaria realmente para um uso substantivado desse adjetivo que nós temos aqui. A pergunta então que nos resta é: e qual é a forma escrita desses adjetivos? Como aplicar o conceito dos casos nesses adjetivos? Aqui nós temos diante de nós a forma dos adjetivos. Se você já aprendeu bem a conjugar ou a declinar, sistema nominal é declinado, é o sistema verbal que é conjugado. Então, se você aprendeu bem a declinar os substantivos de primeira e de segunda conjugação, você não terá, de primeira e segunda declinação, você não terá problema nenhum para declinar também os adjetivos. Portanto, nós temos aqui o adjetivo axios, que significa digno. A declinação dele, então, é como no masculino os substantivos da segunda declinação. Você se lembra? Para decorar os substantivos da segunda declinação, nós memorizamos uma expressão esquisita, ozoioione. É exatamente essa mesma expressão que você vai usar aqui para fazer a declinação dos adjetivos masculinos. Portanto, axios, axio, axio, axion, axie. Perceba então os, ou, oi, one. E aí então você faz a declinação. A diferença é com relação aos adjetivos femininos, ao transformar os adjetivos para o gênero feminino. Porque quando a raiz terminar em epsilon, iota ou na consoante rho, você vai usar essa terminação. A, as, ai, an, a. Lembrando que esse ai a gente apenas fala o iota para você se lembrar na hora de decorar, mas na leitura o iota subscrito nunca é pronunciado. Portanto, é assim que você declina os adjetivos no feminino. Quais adjetivos? Aqueles cuja raiz termina em iota, epsilon ou rho. E o neutro é o mesmo da segunda declinação. On, u, oi, on. Axion, axio, axio, axion e finalmente axion. No plural, a boa notícia é que eles são sempre da mesma maneira. Então nós temos axioi, axion, axiois, axios, axioi. Então as terminações são as mesmas que você já decorou dos substantivos de segunda declinação. No plural, axiai, axion, axiais, axias, axiai. Então, essas são as terminações, menos o iota faz parte da raiz, mas essas são as terminações ai, on, ais, as, ai. E no neutro, nós temos aqui a, on, ois, a, e assim então você consegue formar o gênero neutro no plural. Para quando? Para quando você tiver que qualificar um substantivo que está também no neutro e também está no plural. Existe essa diferença fundamental entre os substantivos e os adjetivos. Os substantivos têm um gênero ligado à sua essência, ligado à sua raiz. O gênero dos substantivos não muda. O gênero dos adjetivos muda, porque eles precisam qualificar diferentes substantivos de diferentes gêneros, então é possível declinar os adjetivos nos mais diversos gêneros, ou nos 3 gêneros e nos 3 números da língua grega. Muito bem, e os demais adjetivos, aqueles que não terminam naquelas 3 letras, epsilon, iota e rho, como é que nós fazemos a declinação deles no gênero feminino? Bem, o
O adjetivo agathos significa bom. A sua raiz não termina em iota, nem epsilon e nem rho, termina em theta. Como é que nós então fazemos a declinação deste adjetivo? O masculino é muito simples. On, ozo, oione. Agathos, agatu, agatô, agaton e agatê. No feminino é que existe a mudança, porque nos adjetivos que não terminam, que a raiz não termina em epsilon, iota ou rho, você então vai usar essa terminação da primeira conjugação. E, es, ei, ene. HT, HTs, HT, HTen e HT. O neutro é o mesmo que nós já vimos. On, ou, oi, on. E no plural? Como é que fica no plural? Boa notícia, no plural é igual ao que nós vimos no slide anterior. O plural não muda no gênero feminino, é sempre igual, independente da raiz ou da terminação da raiz. Portanto, nós temos agatói, agaton, agatóis, agatus, agatói. No feminino plural, agatai, agaton, agatais, agatás, agatai. E no neutro plural, agatá, agaton, agatóis, agatá e agatá. Vamos terminar com a dica de hoje. A dica de hoje é que você acesse esse site da Universidade do Texas. É um site do Centro de Linguística, o Centro de Estudos Linguísticos daquela universidade. E essa é a parte que te remete para a língua grega antiga ou a língua grega do Novo Testamento. Tem muito material interessante ali e vale a pena você navegar nesse site. Erroste ou até mais, até o próximo programa.